A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler hoje mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler Ezequiel 37, 38 e 39, dando continuidade aqui a toda a história que estamos acompanhando. Mas lembrando, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e curtir esse vídeo. Também deixar aí algum comentário. Tudo isso vai dar mais engajamento ao vídeo e assim o próprio YouTube então vai indicar este vídeo para outras pessoas. Ore também por esse ministério, ore pela minha vida, por este projeto, pois nós sempre precisamos da bênção e da direção de Deus para todas as coisas. Amém? Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Este já é o vídeo de número 251. Então é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Você assistindo um vídeo por dia, em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco. Sempre que necessário, eu também faço aqui algumas explicações de questões teológicas, históricas, algumas aplicações pessoais também da palavra que estamos lendo. Você vai crescer aí na graça e no conhecimento do Senhor. Para o link da playlist, na descrição desse vídeo tem um link, como aqui também nos cards, amém? Então, vamos agora orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para ler a Tua palavra, para crescer na graça, no conhecimento de Ti a cada instante, conhecendo e prosseguindo em Te conhecer, conhecendo a história do Teu povo, para praticar os acertos e fugir da prática dos erros, Senhor, conhecendo a cada dia mais a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, eu te peço, nos instrui na Tua palavra, nos conduz, Senhor, no caminho que devemos andar, sendo a Tua palavra luz, lâmpada para os nossos passos e para o nosso caminho. Que possamos assim nos conduzir com prudência e ver prosperar o nosso caminho. Pai, abençoe, eu te peço também, a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como a casa, o lar, a família de cada um. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, amados? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne,
e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Veja que aqui Deus continua usando o seu servo profeta Ezequiel para profetizar acerca da restauração do seu povo, da restauração de Israel, de Judá, de Jerusalém. Aqui Deus mostra como o povo se sentia. O povo se sentia como mortos, como alguém que estava morto, pois não tinham, de certa forma, liberdade. Os que tinham ficado ali em Jerusalém estavam em extrema pobreza, em opróbrio, e assim eles se sentiam. E Deus, então, olha para eles como um vale cheio de ossos, pela destruição que estava ali em Jerusalém, e era o que era. Quantos e quantas mulheres, homens e mulheres, quantas pessoas morreram ali nas terras de Israel. Então, o lugar era cheio de ossos, de pessoas que foram sepultadas, enterradas ali naquele lugar. Então, Deus está fazendo figura daquela nação que estava morta, destruída, mas que ele, pelo poder da sua palavra, traria vida de novo àquela nação. Sopraria sobre eles o seu espírito, e eles então se levantariam, e se levantariam como um exército forte e poderoso. Amém? Continue a leitura. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. É interessante que quando Jesus fala do Espírito Santo, ele tanto fala dele como água, mas também fala como vento, vento que soprou. E o que é nascido do Espírito é como o vento, Jesus ensinou. Então, quando Ezequiel vê aqueles homens ali de pé, mas sem o Espírito como mortos, o Espírito do qual Deus está fazendo ali então menção é o Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo é como um morto andando sobre a terra. Ele está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Entenda, não estou falando a pessoa sem o revestimento, sem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas a pessoa sem o Espírito. E quando é que o Espírito de Deus passa a habitar na pessoa? Quando ela se converte, quando ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como Paulo disse aos Coríntios: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Entendeu? Continue a leitura. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura,
não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Ou seja, o que é que Deus está falando? Que ele queria o povo unido, não o povo dividido. A gente sabe que apenas Davi e Salomão reinaram sobre o povo unido, como um só povo. Depois da morte de Salomão, quando ali houve o seu filho veio a começar a reinar, houve a divisão então ali do reino. Uma parte do povo ficou ali com Jeroboão, outra parte com Roboão, e ali então se dividiu o reino do norte e reino do sul, né? Israel, Judá, capitais ali Samaria, Jerusalém. Mas o desejo de Deus não é o seu povo dividido, é o seu povo unido. Isso vale para hoje. O desejo de Deus não é o seu povo dividido. Ainda que tenhamos muitas denominações, a Igreja de Cristo tem que ser uma só. Continue. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Você viu aí aquilo que eu acabei de falar para você, esse é o desejo do Senhor, um reino, um povo, assim como seremos judeus, os descendentes ali dos judeus, gentios, todos em Cristo são um só povo. Continue. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à guerra, que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel.
que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas a habitarão seguramente. Então subirás, virás com uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado, os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: porventura, não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor, Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, que naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Esta guerra aqui, a guerra de Gog e Magog, é uma questão escatológica. Nós vamos ver aqui uma referência escatológica, a grande batalha que haverá no final, quando todas as nações da terra se levantarem contra Israel. E Deus então as vencer com o seu poder e a sua glória, e glorificar assim então o seu santo nome. Continue. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda,
e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o farei, diz o Senhor, Deus, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo, em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que eu tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. Ou seja, Deus mandando o profeta chamar, dar ordem aos animais para que viessem, para que na grande matança as bestas da terra e as aves de rapina comessem as carnes daqueles que seriam mortos. Imagine a cena deplorável, terrível da grande destruição e da matança. Continue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, no meu sacrifício que ofereci por vós. E à minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu os escondi deles a minha face,
e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Amém, amados? Aqui nós vemos um misto de profecia contra nações ímpias e, mais uma vez, Deus confirmando a promessa da restauração de Israel, falando um detalhe: eles virão e trarão sobre si a sua vergonha, né? Voltariam envergonhados, teriam que começar do zero ali, tudo de novo em Israel, ali em Jerusalém, reconstruir a cidade, viriam envergonhados. Porém, Deus glorificaria o seu nome neles, e eles entenderiam: por causa do nosso pecado, fomos levados cativos para a Babilônia. As nações também entenderiam, mas é Deus quem nos fez voltar e é Ele quem nos restaurará. É como a palavra de Deus diz: fez a ferida, mas também a sarará. Amém? Então, encerramos por hoje a nossa leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de já, curti-lo. Deixe também algum comentário, nem que seja a paz do Senhor ou coisa semelhante. Tudo isso traz engajamento para o vídeo, faz com que ele seja levado mais adiante e ajuda muito a levarmos a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você orar, tanto pela minha vida como pelo nosso ministério. Quanto mais batalhamos e buscamos levar o evangelho puro e verdadeiro adiante, mais há levantes e lutas espirituais. Então ore, nos ajude, tudo isso é gratuito. Curtir, compartilhar o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, são todas formas gratuitas de você nos ajudar, amém? E eu continuo orando por vocês. Se quiser ajudar financeiramente também, está aqui, o Pix. É só você fazer um Pix aqui ou usar os links que estão na descrição. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!